Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, pessoal, estamos aqui de volta para darmos continuidade à nossa saga de resoluções de questões, certo? Nossos vídeos nós temos resoluções de questões do CTB e resoluções de questões de resolução do CONTRAN. No vídeo de hoje, vamos resolver uma questão da resolução do CONTRAN de número 26 de 1998. Embora essa resolução seja bem antiga, ela ainda está em vigor. Beleza, pessoal? Tranquilo? E a questão é de número 38, que traz a seguinte redação. Vamos aqui à sua leitura. Ó, você entender, QRC, questão de resolução do CONTRAN. Questão número 38. E vamos lá. De acordo com o previsto na resolução do CONTRAN, número 26 de 1998, assinale a alternativa incorreta. Percebe que eu já facilitei. Coloquei o nome incorreto em caixa alta e o que é o incorreto, né? O in de negativo, coloquei em vermelho. Bem, se ele está falando sobre a resolução 26, carece de fazer uma visita a essa resolução. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. A resolução 26, ela traz o seguinte texto. Vamos lá. Essa resolução ela disciplina sobre transporte de carga em veículos destinado ao transporte de passageiros, a que se refere o artigo 109 do Código de Trânsito Brasileiro. No seu artigo 1º diz o seguinte, ó. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros do tipo ônibus, micro-ônibus ou outras categorias está autorizado desde que observadas as exigências desta resolução. Perceba quando ele fala sobre outras categorias, merece a gente conhecer que outras categorias é essa. Lá no artigo 96 do CTB, que trata sobre a classificação, né, de veículos, nós temos que eles são classificados em 3. Nós temos aí a categoria, a espécie e a tração, né? Ele tem essa classificação. Dentro da classificação nós temos as subdivisões, subcategoria. Veja que na categoria, veja que na classificação de categoria, temos a subdivisão da seguinte forma: veículo oficial. Veículo oficial é aquele veículo, você olha para ele, para a placa, né, do veículo. Se ele for um veículo de placa antiga, você vai ver o fundo branco e os caracteres preto. Se for um veículo com a placa nova, placa intitulada de Mercosul, você vai olhar e vai ver os caracteres azuis e as bordas da placa em azul também, né? Quando você vê um veículo desse, você vai encontrar o seguinte, que é um veículo, certo? Um veículo pertencente ao governo municipal, governo estadual e o governo federal. Tá? É um veículo oficial. Na letra B, nós temos aí veículo da categoria de representação diplomática e de repartições consulares de carreira. Na letra C, nós temos veículos particulares. Na letra D, veículos de categoria aluguel. E na letra E, aprendizagem. Veja que o de aluguel e aprendizagem, ele faz agora parte do mesmo rol, de acordo com a resolução do CONTRAN 969, que traz aí os tipos de placa, né, suas cores e aplicações. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui ao artigo 2º, que diz o seguinte: a carga só poderá ser acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, que no ônibus é o bagageiro. Artigo 3º. Fica proibido o transporte de produtos considerados perigosos, conforme legislação específica, bem como daqueles que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo ou comprometam a segurança de seus ocupantes ou de terceiro. O artigo 4º, ele fala que os limites máximos de peso e dimensões da própria carga serão fixados pelas legislações existentes na esfera federal, estadual ou municipal. E, por fim, o artigo 5º traz que, no caso de transporte
rodoviário internacional de passageiros serão obedecidos os tratados, serão obedecidos convenções ou acordos internacionais enquanto vinculados à República Federativa do Brasil. Bem, show. Você conheceu aqui a pequena resolução do CONTRAN número 26. Todo o trecho. Perceba que o materialzinho mastigadozinho, montado por mim, Helder Rodrigues, sou agente de trânsito, passei em 5 concursos, 2 em primeiro lugar. E se você quer adquirir um material nesse estilo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, certo? Um link e um contato. Lá você pode chamar que eu vou lhe mandar uma amostra grátis dos 3 materiais que eu trabalho somente em PDF no momento. O primeiro é o CTB, comentários e bisurado com 220 questões. Algumas questões, as questões são por tema, né? Capítulo 1, aí você coloca lá 5 questões, 10, 20, você adquire o material, você vai ter todos os conteúdos. O segundo material, 1000 questões, pessoal. Comentários e bisurada de todo o Código de Trânsito Brasileiro. Das 1000 questões, temos 200 inéditas. E o terceiro material, que é a cereja do bolo, são as resoluções do CONTRAN. Você manda para o meu edital, eu analiso, monto lá aquele arquivo, né, com todas as resoluções do seu edital, todas com questões de concurso anteriores, questões inéditas e muitas questões adaptadas, beleza? Aí você monta os 3 materiais e lhe envio, né? E aí, você comprando 2 ou mais, tem uma super promoção, desconto. Inclusive, posso passar no cartão até 2 vezes, comprando 2 materiais ou mais, beleza? Só que aí, depois dessa leitura da resolução 26, você pensa, poxa, se existe um local próprio para me levar carga quando eu estou num veículo de passageiro, se eu desobedecer, se eu levar carga junto com o passageiro, será que eu cometo algum tipo de infração? Aí você vem logo essa pergunta. Então, para responder essa pergunta, nós temos que visitar, certo? O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na sua ficha de numeral do artigo 248. Esse artigo, ele diz que é infração de trânsito transportar em veículo destinado ao transporte passageiro uma carga excedente em desacordo com o artigo 109. Perceba que na ficha da resolução 985, né, a ficha aí do manual, ele diz que é infração de natureza grave. O infrator é o condutor, ou seja, artigo 257, parágrafo 3º, diz que as infrações cometidas na direção de veículo automotor, a responsabilidade é do condutor. Nós temos a retenção do veículo para transbordo, né, como medida administrativa. No entanto, existe, né, a possibilidade de ser feito esse auto sem abordagem. Quando você analisa aqui, quando não autuar, você tem que entender alguns tipos de carga. Quando o veículo de passageiro está transportando carga com dimensões superiores aos limites estabelecidos, vai ser autuado no artigo 2314. E quando o veículo está transportando carga nas partes externas, você comete infração no artigo 235. Beleza? Só que aí você pensa o seguinte, o que é carga? E o que não é considerado carga? Aí nós temos que dar uma lida aqui, ó, em definições e procedimento do próprio manual nessa ficha, que é o seguinte, ó, se enquadra no conceito de carga, aquela que ocupa uma parte significativa do habitáculo do veículo e que dificulta ou impeça a utilização adequada dos mecanismos acessórios do veículo. Aí ele vai dar um exemplo de objeto de uso pessoal, que não é considerado carga, que não será proibido. Ele dá um exemplo de mochilas, bolsas, valizes, pastas, sacolas, embrulhos, pequenos volumes de mão, malas de pequena dimensão. E também ele vai trazer aqui que cadeira de rodas, bengalas, muletas, próteses ou similares também são considerados acessório da pessoa, né? Objeto de mão. Para aquelas pessoas que necessitam desse objeto para se locomover. Então aqui não se enquadra como um tipo de infração. Ele traz aqui algum tipo de infração, pessoal. Beleza? Ó, ônibus com carga depositada no corredor. Ônibus. Aí você vai lá, ó, veículo transportando. Aqui ele especificou que é ônibus. Aqui, ó, veículo transportando uma picareta entre o banco do condutor e o passageiro. Um automóvel transportando um galão de gasolina no banco do carona. Um automóvel transportando pranchas de surf no compartimento de passageiro. E veículo transportando um conjunto roda-pneu, que é o famoso step, né, no banco dianteiro do passageiro. Aqui no finalzinho ele vai mencionar a resolução 26, que disciplina o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiro.
Então perceba o seguinte, a gente fez aí a leitura do cabeçalho da questão, fizemos a leitura da resolução 26, pedacinho dela, e fizemos aqui a leitura da infração correlacionada a essa conduta. Beleza? Então nós temos que voltar o quê? Para a questão. Beleza, pessoal? Então voltar aqui para a questão para saber o que ele estava pedindo. A questão que é incorreta. Vamos analisar aqui. Letra A diz: no caso de transporte rodoviário internacional de passageiros, serão obedecidos os tratados, convenções ou acordos internacionais enquanto vinculados à República Federativa do Brasil. Essa letra A está correta, certo? É a literalidade do artigo 5º da resolução 26, mas não é o gabarito, pessoal, porque ele quer a incorreta, letra A fora. Letra B. Fica proibido o transporte de produtos considerados perigosos, conforme legislação específica, bem como daqueles que, por sua natureza ou forma, comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiro. Positivo, correto. Literalidade, certo? Capitulado na resolução 26 de 98 CONTRAN. Não é o gabarito porque ele quer incorreta. Letra C. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros do tipo ônibus, micro-ônibus ou outras categorias não está autorizado. Opa, pessoal, está autorizado sim. A gente fez essa leitura. Parece que o gabarito é a letra C. Vamos deixar a marcação e ler a D. Letra D. A carga só poderá se acomodar em compartimento próprio, separado dos passageiros. Que no caso do ônibus é o bagageiro. Perfeito. Literalidade prevista na resolução 26. Não é o gabarito porque ele quer a incorreta. Então, confirma-se gabarito da questão 38 sobre a resolução do CONTRAN 26, letra C, C de concursado. No caso aí está capitulado no artigo 1º, que ele diz que o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiro, ele é autorizado sim, beleza? Lógico que ele tem que obedecer às resoluções pertinentes. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resolução de questão. E não esqueçam, não deixe para amanhã o que vocês podem aprender e estudar hoje. Trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta, compartilha e deixa aquele like.